Agora gostaria de discutir uma das principais manifestações do reino de Satanás. Essa oposição se manifesta no que chamo de espírito do anticristo. Isso, como veremos, é distinto da única pessoa chamada anticristo, que por sua vez é diferente dos muitos anticristos que surgiram ao longo da história. Esse espírito e essas pessoas são explicados nos ensinamentos de João. Filhos, é já a última hora, e apenas como ouvistes que vem o anticristo, agora mesmo muitos anticristos têm aparecido. A partir disso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram realmente de nós, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. Mas eles saíram para que ficasse claro que não são todos nós. Mas vós tendes a unção do Santo, e todos vós sabeis que não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. 1 João 2, versículo 18 a 23. Deixe-me esclarecer o verdadeiro significado do termo anticristo. A palavra Cristo vem da palavra grega Christos, que corresponde exatamente à palavra hebraica Mashiach, da qual obtemos Messias. Então, quando dizemos anticristo, significa anti-Messias. Com isso, João se referiu a um indivíduo que capturou a imaginação de muitas pessoas, algumas que nem conhecem a Bíblia. No entanto, muitos não têm conhecimento sobre esse indivíduo conhecido como o anticristo. Enquanto Jesus era conhecido por sua beleza e carisma, a personalidade e o caráter do anticristo serão pouco atraentes e desagradáveis. Jesus sempre falou a verdade, enquanto o anticristo só proferiria falsidades. O anticristo ficará maravilhoso, charmoso e bem-sucedido. Ele será o vencedor final e aparecerá como um anjo de luz. Nesse sentido, o anticristo será um Messias satânico em vez do verdadeiro Messias, Jesus Cristo. No livro de 1 João, capítulo 2, o autor menciona tanto o anticristo quanto muitos anticristos. De acordo com o texto, existe um espírito associado ao anticristo. E esse espírito acabará por levar ao surgimento do anticristo, que levará a humanidade a uma rebelião contra Deus durante o fim dos tempos. Em outras palavras, embora o mundo ainda espere para ver a revelação final do anticristo, há poucas prévias desse homem e de sua missão futura. Estes são os anticristos com A minúsculo. Embora normalmente chamemos esse futuro líder mundial de anticristo, a Bíblia lhe dá muitos nomes ou títulos. Ele é conhecido como o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Além disso, no ensinamento de João, lemos, de acordo com as Escrituras, no final desta era, um governante poderoso conhecido como o Anticristo reinará sobre a humanidade por um breve período. Isso representa a manifestação final do mal. Ao nos aproximarmos do fim dos tempos, o espírito do Anticristo se tornará mais intenso e nos encontraremos lutando contra ele com mais frequência. Esse espírito atua por meio de todo o Anticristo, identificando marcas desse espírito. João nos deu sinais distintivos do espírito do Anticristo. Estes são de grande importância. A marca desse espírito é que ele nega que Jesus seja o Messias. Como vemos em 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E então João continua. Ele é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Lembre-se disso, o espírito do anticristo não nega a existência de Deus. De fato, o anticristo alegará ser o representante de Deus, a divindade. O espírito nega que o Messias tenha vindo. Provavelmente acredita no Messias que virá, mas nega que o Messias já tenha vindo. A pessoa conhecida como Anticristo, então vemos três nomes para o mesmo ser: o Anticristo,
o homem da iniquidade e o filho da perdição. E recebemos outro nome importante em Apocalipse 13. Essa é a parte da visão que João teve. E o dragão parou na areia da praia do mar. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E em seus chifres havia 10 coroas, e em suas cabeças nomes blasfemos. E a besta que eu vi era como um leopardo, e seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu a ele seu poder e seu trono e grande autoridade. Eu vi uma de suas cabeças como se havia sido mortalmente ferido, e sua ferida mortal foi curada, e toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Eles adoraram o dragão, porque ele deu sua autoridade à besta, e eles adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ele? De uma besta subindo do mar em Apocalipse 12, a visão de João tinha principalmente o céu em vista. Agora, a cena de sua visão mudou para a terra e em sua visão ele estava de pé na areia do mar. João se refere a esta criatura como uma besta, não um dragão, conforme descrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Esta criatura simboliza alguém distinto de Satanás, representado pelo dragão, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Embora esta besta seja distinta do dragão de Apocalipse 12, ela ainda é intimamente identificado com ele. Ele não é o dragão, mas ele é como ele porque o dragão também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Por que Satanás dará seu poder a essa pessoa? Porque isso permitirá que essa pessoa obtenha domínio sobre toda a raça humana e convença toda a humanidade a fazer a única coisa que Satanás mais deseja: adorá-lo. Seu objetivo tem sido um projeto de longo prazo, no qual ele trabalhou pacientemente por muitos séculos. Uma imagem é erguida da besta, e o mundo inteiro é ordenado a adorá-la. Ao longo da história, os homens muitas vezes se curvaram diante da imagem de um governante político. O anticristo também é chamado de filho da perdição, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, assim como Judas. João capítulo 17, versículo 12. Enquanto eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e os guardava, e nenhum deles pereceu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Este líder mundial é capacitado e apoiado por Satanás. Através deste homem, Satanás expressará seu desejo e autoridade. E isso, a besta aceita a oferta que Jesus recusou. Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10. Novamente, o diabo o levou a uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E ele disse a ele: todas estas coisas eu te darei se você se prostrar e me adorar. Então Jesus lhe disse: vá embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. A besta e sua ferida, e eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida, e sua ferida mortal foi curada, e todos os mundos se maravilhou e seguiu a besta. A recuperação da besta aumenta sua fama e autoridade. Todo o mundo se maravilha e segue a besta. 2 vezes depois, Apocalipse 13, versículo 12 e 14, esta restauração é mencionada em conexão com a adoração e devoção do mundo à besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 12, ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e os que nela vivem adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Lemos os termos ferido, curado. Este é realmente um anticristo que até imita Jesus em sua morte e ressurreição. O mundo acreditará nisso e isso aumentará tremendamente sua fama e poder. Vemos então a autoridade e a popularidade da besta. O poder da besta vai surpreender o mundo, levando as pessoas a acreditar que ele é invencível. Segundo Daniel, o orador que tem habilidades de oratória impressionantes não apenas usará linguagem sofisticada, mas também falará desrespeitosamente sobre Deus. O anticristo é descrito como um homem cuja aparência era maior do que seus irmãos.
Muitas pessoas o acharão altamente atraente por causa de seu charme, eloquência e aparência marcante. O anticristo progredirá de um líder regional para um líder mundial, um tirano global implacável e, finalmente, um Deus. As blasfêmias da besta, Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6, foi-lhe dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses, e ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, isto é, os que habitam no céu. E os falsos profetas são a falsificação de sua trindade profana. O terceiro membro da trindade profana, o falso profeta, dirigirá a adoração e o louvor do povo de volta ao anticristo. A Santíssima Trindade incorpora a verdade infinita, o amor e a bondade. No entanto, a trindade profana exibe as características diametralmente opostas de engano, ódio e maldade pura. A palavra ficará completamente encantada com o anticristo após este evento maravilhoso. Eles vão adorar Satanás, bem como o anticristo. O anticristo não estará sozinho. O falso profeta é o último membro da trindade profana, conforme descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 18. E vi outra besta emergindo da terra, e tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença, e faz com que a terra e os que nela vivem adorem a última besta, cuja ferida mortal foi curada. Ele realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu à terra, na presença dos homens. E ele engana os que vivem na terra por causa dos sinais que lhe foi dado realizar no processo da besta, dizendo aos que vivem na terra que façam uma imagem à besta que recebeu o ferimento de uma espada e veio para a vida. E foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e ele decreta que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, seja o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é o do homem, e seu número é 666. Chifres indica que ele exercerá poder. Jesus advertiu expressamente os seguidores a tomarem cuidado com os falsos profetas, que podem parecer inocentes, mas podem causar muitos danos. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Paulo declarou que o anticristo virá com todo o poder, sinais e prodígios de mentira,